Tio Daniel, você pode me dar algum dinheiro pra eu encher minha pistola de Natal? Laurinha, meu amor, não é pra ele que você tem que pedir. Ele é só um fracassado, um quebrado, um sócio, um tonto, quase um mendigo. Ele não tem dinheiro pra você, meu amor. Não é, Daniel? Laurinha, querida, o Daniel não pode pagar, meu bem. Papai, o que é um fracassado quebrado? Preguiçoso? Idiota? Quase um mongol. Alguém que não tem dinheiro pra comprar comida, Laura. É triste a realidade. Ah, não. Eu sinto muito, tio Daniel. Eu não devia ter pedido. Laurinha, seu pai tava brincando, tá? E quem sabe, em vez de te dar dinheiro, te levar... Adoraria encher sua pistola de dinheiro, Laura. Não tenho nada aqui comigo. Mas se você levar isso aqui no banco, eles vão encher sua pistola pra você. Faça-me o favor, Daniel. O banco não vai se dar o trabalho de trocar um cheque que vale menos que o próprio papel. 50 mil? 50 mil reais? De onde você tirou todo esse dinheiro? Gente, o que é isso? Isso não pode ser verdade. A não ser que... Daniel, meu querido, eu não sei de onde você é, mas aqui no mundo real, passar cheque sem fundo é crime. Suspeitei desde o princípio, João. Esse cheque não é de verdade. Ele só queria se exibir, se achar o bonzão. Vale menos que um guardanapo. Isso não é verdade, Laurinha. Pode levar esse cheque. Pode levar o cheque. Gente, olha a roupa desse idiota. Não tem nem marca. Querido, se quer se passar por rico, melhor você investir em roupinhas melhores, tá? Porque tecido barato nem cola. Barato. Isso foi feito sob medida. Ah, Daniel, por favor. Você está envergonhando a nossa família. Que isso, que absurdo. Mentir para uma criança para proteger o seu ego ferido. Ai, que horror. Eu tava curioso pra saber por que o negócio da sua família tava falindo. Mas agora eu entendi tudo. Vocês tiram conclusões precipitadas de tudo. E não conseguem ver a verdade mesmo quando ela tá bem na frente de vocês. Vocês acham que eu sou só um mentiroso? Saquem o cheque, leva no banco. Mas, quando vocês estiverem prontos pra pedir desculpas pra mim e pra minha esposa, nós estaremos aguardando. Ansiosamente. Me poupe! E quando o cheque voltar? Não vai. Isso aqui é um Natal em família, uma confraternização para nos divertirmos, e eu cansei de perder meu tempo com esse feirante. Parado! Vamos pra cima! Calma, soldado. Tem um cafezinho? Esse frio tá congelando minhas bolas. Essa é uma instalação militar restrita. Dá meia volta e vaza daqui. Ou eu te esquento carregando meu peito em você. Isso seria uma das maiores burrices da sua vida. Agora chama o General Alan e sai da minha frente, soldado. General Alan, é? Tá pensando que você é quem? Presidente? O general não costuma receber executivos metidinhos aleatoriamente por aqui a essas horas. Ainda mais em véspera de Natal. Agora dá meia volta e vaza daqui, porra. Ou eu acabo com você. Soldado! Que merda é esta? General, esse golpista estava tentando se infiltrar em nossa área segura. Golpista? Este é Daniel Montblanc, CEO do Grupo Atlas Defense, nosso principal contratante militar. Ele sozinho controla o mercado global de armas de fogo. Seu idiota de merda! Desculpe, senhor. Sou idiota, senhor. Por favor, senhor. Perdoe minha idiotice. Descansar, soldados. Saia daqui. Senhores, o melhor míssil balístico intercontinental do seu arsenal leva 27 minutos para atingir seu alvo do outro lado do mundo. Dando aos nossos inimigos 27 minutos para eles se prepararem e lançarem ataques retaliatórios. É o nosso ponto fraco, mas não tem como ser mais rápido. É impossível. Me perdoe o desacato, senhor.
mas impossível não faz parte do meu vocabulário. Nós conseguimos. Eu consegui reduzir de 27 minutos para 3. Eu imaginei que os senhores duvidariam. Então eu prefiro mostrar ao invés de falar. Senhores, apresento a vocês o míssil Titã. Com esse míssil vocês podem atingir qualquer lugar do mundo em apenas 3 minutos. Você conseguiu de novo, senhor. Parabéns, Montblanc. Não importa quanto custe, levaremos todos. Ótimo. Ah, antes de ir, o presidente quer recebê-lo esta noite para um jantar. Olha, general, seria uma honra, mas... Por favor, diga ao presidente que eu estou indisponível. Tenho um compromisso. Compromisso? Ou que pode ser mais importante do que um jantar com o presidente? Olha, general, trabalho a vender armas e, como o senhor pode imaginar, o meu pai tem medo que eu morra solteiro. Então hoje eu tenho um encontro para conhecer minha futura esposa. Pode apostar. Quando a gente se casar e unir as empresas das nossas famílias, o seu grupo Alencastro vai dobrar de valor. Não tem lado ruim. Porque eu fico mais rico. E ainda posso comer uma gostosa que nem você sempre que eu quiser. Minha mãe pode estar querendo me forçar a casar com um cara rico, mas não vai ser um playboyzinho imaturo que só quer tirar vantagem da minha família como você. Vaza, esquisito. Vagabunda mimada. Tanto faz. Então, o que você faz da vida? Eu sou... Meu pai quer que eu encontre alguém para me casar. Mas eu não quero alguém que só esteja comigo pelo dinheiro. E eu trabalho com vendas. E você, Sara? Vendedor. Quanto você ganha? Isso é realmente importante? Ok. Um bom ano, uns 50 ou 60. 60 mil? Mas isso não paga nem um aluguel no centro? Eu não acredito que o papai me arranjou alguém tão pobrinho. Sabe, por que a gente não tenta se conhecer um pouco melhor antes de falar sobre dinheiro? Hoje não. Dinheiro é a única coisa que me importa. E além disso, eu já perdi meu tempo. Eu deixei de jantar com o presidente por isso. Mas ela quem perdeu tempo. E eu ia dizer 50 ou 60 milhões. Date ruim? Eu acabei de jogar uma bebida na cara de um cara. A minha mãe vai ficar furiosa e vai querer me deserdar. A não ser que eu... É que eu comecei a gostar do seu sorriso. Enfim, sua mãe vai te cortar da herança, a menos que... Isso vai parecer loucura, mas eu acho que eu posso fazer valer a pena pra você. Você gostaria de casar comigo? Casar? Olha, você não acha que poderia me pagar um vinho antes? Isso é um date, então. Sexta-feira à noite, a gente tá nesse restaurante legal. Você tá fantástica. Eu diria que é o melhor date, aliás, encontro que eu tenho em anos. Bom, já que é um encontro, eu vou direto pra parte que você me conhece melhor. Na verdade, a empresa da minha família tá passando por um problemão. E a minha mãe, que é super tradicional, acha que a solução pra todos os nossos problemas é eu me casar com um cara rico, idiota. Olha, eu me sinto lisonjeado, mas o que te faz pensar que eu me encaixo nesse perfil de homem rico que a sua mãe procura? Na verdade, isso não importa. Eu não ligo pra quanto você ganha. Eu só preciso de um cara pra me casar, tirar minha mãe do meu pé, pra eu poder organizar a empresa. Um casamento por contrato? Isso também poderia funcionar. Eu sei que dizer isso vai parecer loucura, mas eu posso te pagar 50 mil reais. E a única coisa que você precisa fazer é fingir. Não precisa. Eu me casaria com você de graça. Bom, como minha futura esposa, eu acho que você deveria saber meu nome. Sou Daniel. Iris Alencastro, prazer em te conhecer.
Prazer é todo meu. Bom, eu espero que você esteja livre no Natal, já que como meu noivo, eu preciso te apresentar minha família. Tô ansioso por isso. Feliz Natal, senhor Daniel. Feliz Natal. Chefe, esses são os presentes de Natal que você encomendou para os Alencastro. Eles valem centenas de milhões. Se você preferir, posso eu mesmo levá-los no carro de segurança. Não precisa, Henrique, muito obrigado. Eu mesmo entrego. Tá tudo bem. Daniel, esse é o SUV da empresa. Eu confesso que eu estou confuso. Você é convidado de honra dos Alencastro e eles não foram sequer capazes de mandar um motorista? Eles sabem quem você é. Ainda não conheci a família e não tive tempo de contar quem eu sou. Quero que fique assim. Quero que eles me conheçam pela pessoa e não pelo meu dinheiro. Tudo bem, senhor. Como preferir. Pois não? Você quem é? Mãe! Esse é meu marido. A gente estava falando de você. Feliz Natal. Muito prazer, senhora Ana. Eu sou o Daniel. Eu pensei que era só um pesadelo, mas não. Você realmente veio. Eu não acredito que a minha filha se casou com um vendedor pobre. Mãe, tenha mais respeito. Eu gosto dele. Dona Ana, linda como sempre. Marcos, querido, que surpresa agradável. Eu não sabia que você tinha chegado. Como é mesmo seu nome? É Denilson? Não, Daniel. Daniel, você deveria se sentir honrado de estar na presença do herdeiro do Grupo Dutra, Marcos Dutra, o único homem digno de se casar com a minha filha. Então quer dizer que você se casou com isso, eles? Que bizarro. Fazer o quê? Minha esposa Iris tem bom gosto. Mas que insolente! Olha a boca. Você sabe com quem você está falando? Este homem e o Grupo Dutra faturam em um mês muito mais do que você imaginaria ganhar um ano inteiro. Mais de R$1 milhão. Você se surpreenderia. Desculpa, Daniel, isso... Não se preocupa, dona Ana. Não adianta explicar nada para alguém como ele. É verdade, é verdade. Como sempre, você tem razão. Não vamos desperdiçar a nossa boa energia numa coisa tão negativa. Afinal, é Natal. É Natal. Desculpa, Daniel. O Marcos é exatamente o tipo de rico idiota que minha família quer que eu me case. Eles só se importam com dinheiro e odeiam quem não tem. Por isso que minha mãe tá sendo tão arrogante com você. Eles não fazem ideia do que é ser rico. Você tá chateado? Tá pensando em desistir? Ah, não. Agora que eu tô dentro de verdade. Além do mais, quando eu faço uma promessa é pra cumprir. Eu jamais ia te foder desse jeito também. A menos que você consentisse antes. Se a gente aguentar a minha família até o final do dia, eu topo qualquer coisa. E ainda te pago mais 50 mil por aguentar minha família. Olha, eu tô ansioso por isso. Mas eles, de verdade, eu não preciso do seu dinheiro. Eu tô de boa. Iris, querida, olha que notícia boa. O Marcos está negociando pessoalmente com o senhor Henrique Lamberti. Não, eu não sabia. Mas é porque eu nem sei quem é o Sr. Lamberti. Henrique Lamberti é simplesmente o vice-diretor da maior empresa de armamento militar do mundo, o Grupo Atlas. Com o apoio do Sr. Lamberti, o Grupo Dutra vai ter uma expansão global. E com isso nós vamos quadruplicar os nossos lucros? Quadruplicar. Ai, Iris, que impressionante. Ai, como o Marcos é influente, meu Deus. Este é o tipo de homem com quem você deveria se casar. Não com um vendedorzinho pobre. Que nem se tentasse muito, iria conseguir uma reuniãozinha de 3 segundos com um homem importante como Henrique Lamberti. Eu não sabia que o Henrique era tão conhecido assim entre pessoas fora da área militar. É um Henrique? Quê? Mais respeito na minha casa, rapazinho. Você não tem intimidade e nem lastro para chamar o Henrique pelo primeiro nome. Você acha que você está no nível do... Ah, mas eu tô. O Henrique é um velho amigo. Um velho amigo?
Não é possível. Imagina. Deixa pra lá, Marcos. Ele só tá inventando bobagens. É um grande mentiroso. Ele não quer ficar por baixo na frente da Iris. Muito pelo contrário. Eu tô tentando. Iris, eu tenho pena de você. Porque o seu marido ele não é só um fracassado. Ele é um mentiroso, compulsivo. Mas tudo bem, meu amor. Eu posso dar uma grana pra ele se ele tiver quebrado. Eu tô bem. Obrigado. Aceita meu presente. É Natal. Eu posso te ajudar oferecendo um emprego. Limpando o banheiro na minha empresa. Quem sabe lá você vai ter a sorte de encontrar o seu amigo Henrique. Depois de limpar o mijo dele. Chega, Marcos. Eu não importo se o Daniel tem dinheiro ou não. Ele é muito mais homem do que você jamais vai ser. Eu não admito que você fale assim com ele. Muito obrigado, meu bem. Mas não se preocupe. Eles entenderam tudo errado. Na verdade, eu sou... Olha só que coincidência. O meu pai está agora, nesse momento, com o Sr. Lambert fazendo negócios. Como é que você se sente sendo desmascarado, hein? Ah, o Sr. Lambert quer me encontrar pessoalmente? Claro, claro. Estou indo agora mesmo. O Sr. Lambert não está lá ainda, mas ele quer que eu me encontre com eles. E aí eu vou poder comprovar pessoalmente que o seu velho amigo Henrique não sabe nem qual é o seu nome, seu mentirosinho de merda. Mal posso esperar. Quando você estiver pronto para pedir desculpa, já sabe onde me encontrar. É você que vai implorar por desculpas. Bom, senhora Alencastro? Iris? Infelizmente eu preciso ir. Eu tenho negócios a resolver. Mas não se preocupe, porque eu volto a tempo de entregar os seus presentes. Marcos, meu querido. Como você pode ser tão grosseira com ele? E você, além de pobre, é mentiroso. Chega, mãe. A gente tá atrasado. Eu só vou estar esperando pra ceia de Natal. Vamos. Feliz Natal, Amanda! Oi, prima. Feliz Natal. Olha, deixa eu falar. Eu tô muito aliviada que você não trouxe aqui pra casa aquele fracassado, tá? Feliz Natal. Feliz Natal, família! Que maravilha! Todos reunidos! Quem que é esse estranho? Você deve ser o Tom. Muito prazer, Daniel. Marido da Iris. Esse é o fracassado que casou com a Iris. Nem se deu o trabalho de conhecer a família antes, né? Ele não se importa com a Iris. Ele só casou com a nossa priminha pra roubar o dinheiro da nossa família. Desculpa, meu querido, todos nós temos participação na empresa da família. Você não pode chegar aqui e simplesmente roubar a parte da Iris. Iris, meu bem, tá vendo? Eu te avisei que trazer esse interesseiro pra cá seria um erro. Chega! É Natal. Se vocês não conseguirem ser decentes hoje, meu marido e eu vamos embora. Para com isso, Iris. Não é pra tanto também. Você é a nossa convidada de honra. Você não pode ir embora. Vem cá. Vem, querida, vem. Vem, filha, vem com a mamãe. Vem. Desculpa, Daniel. A empresa da minha família está envolvida em um problemão. Eles estavam contando que eu me casasse com o Marcos para salvar a família. Mas não é nada pessoal. Eles só veem você como obstáculo pro dinheiro deles. Tá tudo bem. Na verdade, eu achei engraçado. Eles me odeiam tanto e não sabem nada sobre mim. Mas eu sei tudo que eu preciso saber sobre você. E diferente dos caras que eles querem que eu me case, você é um cara legal. Inclusive, você tá indo muito bem. Foram os melhores 100 mil que eu já gastei. Eu só tô cumprindo com o que eu prometi. E eles? Eu realmente não quero seu dinheiro. Tô me divertindo de verdade com você. Você é um cara especial. E eu me sinto mal, porque com toda essa pressa pra gente casar, nós acabamos não consumando nosso relacionamento. Mas quem sabe, hoje à noite, mais tarde,
Tia Iris, quem é esse? Oi, Laurinha. Esse é o Daniel, meu marido. Daniel, minha sobrinha Laura. Feliz Natal, tio Daniel. Diz Natal, pequena. Se eu soubesse que você tinha uma sobrinha, também teria trazido alguma coisa pra ela. Tio Daniel, você pode me dar algum dinheiro pra eu encher minha pistola de Natal? Ô, Laurinha, meu amor, não é pra ele que você tem que pedir. Ele é só um fracassado, um quebrado, um sócio, um tonto, quase um mendigo. Ele não tem dinheiro pra você, meu amor. Não é, Daniel? Laurinha, querida, o Daniel não pode pagar, meu bem. Papai, o que é um fracassado quebrado? Preguiçoso? Idiota? Quase um mongol. Alguém que não tem dinheiro pra comprar comida, Laura. É triste a realidade. Ah, não. Eu sinto muito, tio Daniel. Eu não devia ter pedido. Laurinha, seu pai tava brincando, tá? E quem sabe, em vez de te dar dinheiro, te levar... Eu adoraria encher sua pistola de dinheiro, Laura. Não tenho nada aqui comigo. Mas se você levar isso aqui no banco, eles vão encher sua pistola pra você. Ah, faça-me um favor, Daniel. O banco não vai se dar o trabalho de trocar um cheque que vale menos que o próprio papel. 50 mil? 50 mil reais? Como você tirou todo esse dinheiro? Gente, o que é isso? Isso não pode ser verdade. A não ser que... Daniel, meu querido, eu não sei de onde você é, mas aqui no mundo real, passar cheque sem fundo é crime. Suspeitei desde o princípio, João. Esse cheque não é de verdade. Ele só queria se exibir, se achar o bonzão. Vale menos que um guardanapo. Isso não é verdade, Laurinha. Pode levar esse cheque. Pode levar o cheque. Gente, olha a roupa desse idiota. Não tem nem marca. Querido, se quer se passar por rico, melhor você investir em roupinhas melhores, tá? Porque tecido barato não cola. Barato. Isso foi feito sob medida. Ah, Daniel, por favor. Você está envergonhando a nossa família. E isso, que absurdo. Mentir para uma criança para proteger o seu ego ferido. Ai, que horror. Eu tava curioso pra saber por que o negócio da sua família tava falindo. Mas agora eu entendi tudo. Vocês tiram conclusões precipitadas de tudo. E não conseguem ver a verdade mesmo quando ela tá bem na frente de vocês. Vocês acham que eu sou só um mentiroso? Saquem o cheque, leva no banco. Mas, ó, quando vocês estiverem prontos pra pedir desculpas pra mim e pra minha esposa, nós estaremos aguardando. Ansiosamente. Me poupe. E quando o cheque voltar? Não vai. Isso aqui é um Natal em família, uma confraternização para nos divertirmos, e eu cansei de perder meu tempo com esse feirante. Eu concordo. Tom, me ajuda na cozinha. Ai, preciso de uma bebida. Quem é que trouxe esses presentes de Natal? São do Daniel? Sim, apenas alguns presentes que eu pensei que sua família pudesse gostar. Vocês podem abrir durante o jantar. Eu não quero chatear meu pai durante o jantar, então eu quero dar uma olhada antes para garantir que eles não são muito baratos ou ofensivos. Espera. Que foi, bonzão? Com vergonha dos seus presentes? O que é que está vendo aqui, hein? Esse que... Esse é o meu marido, Daniel, de quem eu te falei, meu marido. Deixa eu olhar para você, rapaz. Não é muito alto, mas é charmoso. Vocês dois formam um casal adorável. E eu quero estar vivo para poder brincar com os meus bisnetos. Ué, o senhor não deveria estar lá em cima descansando? Eu não quis esperar para ver a minha neta. Por quê? Algum problema? Vovó, pessoal, o jantar tá pronto. Posso te ajudar, garotinha? Eu tô aqui pra pegar um dinheiro que meu tio me deu. Meu pai disse que é falso, mas meu tio disse que é verdadeiro.
E ele é legal. Você pode me ajudar a sacar? 50 mil reais? Olha, eu acho que seu tio tá pregando uma peça. Desculpa. Isso é autêntico. Eu vou sacar o seu dinheiro.